Grupo Vida Nova, da Renovação Carismática, lá da Paróquia Sagrada Família do BTN 2. Para quem é aqui do povoado, né? Quem é de lá já sabe onde é, né? Livro do Êxodo, capítulo 14. Esperar mais um pouco, né? Para que os irmãos possam encontrar. Êxodo 14. É o segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. É o versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Esse retiro de hoje tem como tema debaixo dos vossos pés. Não é isso, irmão? Tema muito importante, porque é a palavra de Deus que age forte na nossa vida. E eu ouvindo o irmão Júlio partilhar conosco, onde ele fazia a leitura do livro de Romanos e falava sobre a necessidade de termos intimidade com Deus. Quando a gente se deixa ser íntimo de Deus, a palavra dele vai penetrando na nossa mente e no nosso coração, vai nos fazendo crer, vai nos fazendo confiar e acreditar na presença viva e real de Deus em nós, pelo Espírito que nos foi dado. No versículo 13 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temais. Amém? O pessoal vai encontrar? Houve uma dúvida, né? Então, reiniciando o versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temais, permanecei firmes e verei a vitória que o Senhor hoje vos dará, pois os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Veja, esses dois versículos, 13 e 14, do capítulo 14 do Êxodo, ele vem narrando, vem sendo uma sequência de uma história de fé, de combate e de dificuldades que o povo hebreu estava passando naquele tempo. Moisés, através da ação de Deus, combateu o faraó pela graça de Deus, para que o povo fosse libertado. É uma história que todos nós conhecemos, que depois de muitas lutas, onde Deus realizava prodígios e combatia o faraó, finalmente o faraó deixou que o povo partisse. E aí Deus, através de Moisés, manda que o povo vá para este ponto, onde na frente havia o mar, que a gente conhece como o Mar Vermelho. Mas o faraó, a palavra diz que Deus endureceu o coração do faraó, e ele se pôs a perseguir aquele povo que outrora havia deixado partir. Ele se arrependeu e disse: como é que nós deixamos esse povo partir? Como vamos viver sem o trabalho que eles fazem? Vamos persegui-los e vamos capturá-los. E aí está o povo de Deus, à frente do Mar Vermelho, atrás mais de 600 soldados do faraó, armados e prontos
para batalhar. E aí, voltando no versículo antes, no versículo 12, o povo está reclamando, o povo está contestando junto a Moisés tudo que está acontecendo, e ele diz assim, o povo diz assim: não te falávamos assim no Egito? Deixa-nos em paz servir aos egípcios. Era melhor servir como escravos aos egípcios do que morrer no deserto. Então o povo, diante daquela dificuldade, começa a se lamentar, começa a reclamar e esquece da promessa de Deus. Que Deus tinha dito: eu vou libertar vocês e vou fazer que vocês vão até a terra prometida. E o povo, na primeira dificuldade, já começa a se lastimar. E aí vem o versículo 13 que a gente já leu, quando Moisés diz: não temais, permanecei firmes e verei a vitória que o Senhor hoje dará. Então essa vitória que o Senhor deu àquele povo, que nós também conhecemos o final dessa história, quando Moisés levanta o seu cajado por ordem do Senhor e o mar se abre e aquele povo atravessa, diz a palavra, a pé enxuto, Júlio César, onde antes corria o leito do oceano. Veja, essa história relata vários prodígios que Deus realizou antes de chegarem ali. E nós conhecemos como as pragas do Egito. Todas aquelas pragas que aconteceram foi para que o faraó pudesse libertar o povo. E mesmo aquele povo presenciando a ação sobrenatural de Deus, na primeira dificuldade, eles contestaram, eles deixaram de acreditar. Mas Moisés, como emissário de Deus naquele instante, disse: tenham fé, fiquem firmes, porque vocês verão hoje a vitória que Deus fará para vocês. E quando o Senhor hoje vem nos chamar a estarmos aqui nesse retiro, não é para simplesmente ser um retiro comum, não. Ele vem nos chamar e Ele vem nos dizer, assim como disse Moisés: permanecei, Diógenes, firmes. Eu sei que cada um de nós enfrenta os faraós da nossa vida, as batalhas, as dificuldades. Quantos de nós, como diz o irmão Júlio César, não passamos por provações? Como dizia o irmão Júlio César, dificilmente vai ter um de nós que não passou por dificuldades. E já dizia o Padre Léo e tantos outros, que aquele cristão que não passa por dificuldades pode saber que tem alguma coisa errada. Mas as dificuldades, elas devem servir de impulso para que nós permaneçamos firmes na nossa fé. Quando nós professamos a nossa fé e quando nós somos chamados a viver a nossa fé através do batismo e confirmamos pela nossa crisma, não é para que a gente desista no caminho, não, mas é para que a gente permaneça firme. E para que sejamos firmes, é preciso passar pela dificuldade, porque na festa tudo é maravilhoso. É fácil confessar a fé quando se está vivendo um momento de bonança, de felicidade. Mas esse povo que estava passando por essa dificuldade, que não viam saída,
À frente estava o mar. Como nós iremos atravessar esse mar? Nós não temos barco, não temos navio, não temos lancha. Atrás estão os guerreiros do faraó com lanças em punho para nos matar. Como é que nós vamos sair dessa dificuldade? Mas Moisés, no seu coração, sabia que Deus não tinha levado eles ali para a derrota, mas sabia e confiava que se Deus levar você até ali, é para que você se tornasse um vencedor. E quando a dificuldade vem na tua vida, meu irmão, minha irmã, não é para que você seja um derrotado, não. A palavra diz que a nossa fé, ela é provada pelo fogo, tal como o ouro. O ouro, para ser bom, ele precisa passar pela prova do fogo. Ele precisa ser derretido para que saia as impurezas. Então, muitas vezes, na nossa dificuldade, é preciso para que as impurezas do nosso coração sejam afastadas. É preciso passarmos por provações para que nossa fé seja aprovada. Porque é na dificuldade onde Deus conhece a fé de cada um de nós. Deus está hoje nos chamando a sermos vitoriosos, atravessando o mar da nossa vida. Esse mar que muitas vezes nos atormenta, nos faz sentir temor. E quando o irmão Diógenes orava por mim, ele dizia que eu não possa ser abalado pelo temor, mas que deixasse que o Espírito de Deus agisse através de mim. Porque não sou eu, de minha inteligência, que venho aqui pregar a palavra de Deus para vocês. Mas é preciso que eu deixe que o Espírito Santo haja na minha vida. Porque as palavras que saem dos meus lábios precisam fazer com que vocês trilhem um caminho novo. É um chamado a uma restauração da nossa fé, a uma vivência mais aprofundada da palavra de Deus. É preciso que eu esteja disposto a dar um passo a mais adiante, para que eu possa ir ao encontro do Senhor. É preciso que eu esteja disposto a abrir o meu coração para o louvor e para a adoração. Eu não posso vir aqui em um retiro como esse e sair do mesmo jeito, com a mesma farda espiritual negativa que eu possa ter vindo. Onde está o meu Deus, que não restaurou a minha confiança? Onde está o meu Deus que me deixou voltar do mesmo jeito, desanimado, totalmente quebrado pelo pecado? Não. Eu preciso voltar de um retiro como esse, restaurado. E para que isso aconteça, eu volto mais uma vez ao que disse o irmão Júlio em sua pregação. Para que isso aconteça, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus. E como eu posso ser íntimo de Deus se eu não deixar que o Espírito Santo more, faça morada no meu coração? O Senhor nos disse que enviaria o Espírito Santo para que Ele nos convencesse das coisas do alto, daquilo que Ele preparou para cada um de nós.
E sem o Espírito Santo nós não podemos ser convencidos da presença de Deus. Não é a palavra do homem ou da mulher que irá me convencer de que Deus é verdadeiro e de que Ele está presente na nossa vida, mas somente pelo Espírito Santo é que essas coisas podem ser reveladas no meu coração. E todos os adoradores de Deus passarão por dificuldades. Quando a gente ora as orações de cura e libertação, e quando nos referimos ao Padre Pio, que é muito citado no grupo Guerreiros da Fé, nós lembramos que Padre Pio, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele sofria diversos ataques do inimigo. Ele que recebeu as chagas do Senhor em seu corpo, ele que muitas vezes era açoitado pelo inimigo, mas que cada açoite que ele levava era um motivo de louvor e de adoração ao nome de Jesus. Porque é nas dificuldades que nós somos provados, é nas lutas que nós chegamos à vitória. E para enfatizar tudo isso, eu vou ler um pequeno trecho do livro de Josué, no capítulo 6, versículo 5, que diz assim: e quando o som das trombetas se fizerem mais demorado e penetrante, a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo numa só voz levantará um grande clamor, então cairão os muros da cidade até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Veja, Josué é o substituto de Moisés, ao qual foi confiado entrar e levar o povo à terra prometida, teve de enfrentar diversas batalhas. E nessa batalha, onde caíram os muros de Jericó, Deus deu instruções bem direcionadas a Josué, para que a vitória pudesse ser alcançada. Mas uma das instruções, ele diz assim: quando o som das trombetas se fizerem mais altos, a ponto de ferir os nossos ouvidos, é preciso que o clamor do povo se una numa só voz. E quando o nosso clamor se une numa só voz, as muralhas são derrubadas. Aquelas muralhas que nos afastam da vitória que Deus nos promete hoje. Porque o Senhor diz através do tema que todos os inimigos ficarão debaixo de seus pés. Todas as dificuldades serão colocadas debaixo dos pés do Senhor e daqueles que andam com Deus. Porque o Senhor se faz vencedor através de nós. Nós vivemos no tempo da graça de Deus, onde Deus está presente, onde o Senhor Jesus Cristo reina através de sua igreja. E nós somos esses membros do corpo místico do Senhor. Sem a nossa voz, sem a nossa presença, o Senhor diz: se você se falar, as pedras falarão. Então é preferível que nós abrimos, Júlio, a nossa boca e clamemos o nome do Senhor, para que essa vitória de Deus possa nos levar junto com Ele para a morada eterna. Por isso Josué venceu as batalhas, por ter andou conforme a palavra de Deus. Assim como Moisés
de vencer o faraó. Assim como o faraó e seus soldados e toda a sua força foi colocada debaixo dos pés do Senhor pela obediência de Moisés. Assim como todo o povo de Jericó foi colocado debaixo dos pés de Josué e o povo de Israel pela obediência de Josué. Assim, as nossas lutas e os nossos problemas serão colocados debaixo dos nossos pés quando nós formos obedientes à palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vem para nos fortalecer. É o Espírito que nos dá sustância para que sejamos vencedores no nome de Jesus. É o Espírito Santo que vem trazer uma palavra nova, restaurada, uma palavra de vida. E a palavra de Deus não é algo do passado, muito pelo contrário, é uma palavra presente, é uma palavra que se faz viva toda vez que você sai de sua casa para adorar o nome do Senhor. E quando hoje você saiu do seu lar e deixou muitas vezes seus familiares que não puderam ouvir ou não quiseram ouvir, não foi para vir a um passeio, não foi para vir a um lazer, apesar de que nossa alegria está no nome do Senhor. Mas quando você veio, foi para ser um adorador. Quando você veio, foi para ser um adorador. E a palavra hoje nos convida a vencer as nossas dificuldades. Ela hoje vem nos colocar diante do mar vermelho para que nós fôssemos vencedores, para que nós pudéssemos atravessar esse mar. O mar da nossa falta de fé, o mar da nossa frieza espiritual, o mar da nossa fraqueza física e mental, o mar da depressão. O Senhor vem convidar a você a lutar contra a depressão. E é pela palavra dele, é pelo Espírito que ele te dá, que você será vencedor no nome de Jesus. Agora há pouco, o irmão Aldo testemunhava uma libertação que aos olhos do mundo pode parecer simples. Olha, eu vou renunciar ao açúcar. O outro irmão diz, eu vou renunciar ao cigarro. Mas só quem está passando por um vício, como o Júlio César falava, dos vícios, é quem sabe a dificuldade de uma renúncia. Eu tenho acompanhado a vida de um amigo de trabalho, né? Um rapaz jovem, uma pessoa, inclusive quando nós iniciamos o nosso trabalho, esse trabalho que eu estou há 18 anos atrás, que teve uma divulgação, esse jovem, na época jovem, mais jovem, né? Há 18 anos atrás, né? Ele foi o modelo, ele foi convidado a tirar uma foto para divulgar, colocado no outdoor, né? Um rapaz jovem, um rapaz bonito fisicamente. E há pouco tempo atrás, ele se deixou levar por um vício. Ele tinha uma vida um pouco desregrada, né? Um rapaz jovem ali. E se deixou levar por um vício. E hoje, se você vê como ele era antes e vê hoje, você não conhece. Ele hoje está magrinho, está bem, como se fosse outra pessoa, por causa do vício. E já tem aproximadamente uns 8 a 10 meses que ele
está participando de um tratamento com um psicólogo, entre outras especialidades, e a gente vê ali no dia a dia a dificuldade que é para ele se manter firme, né? E a gente fica sabendo que de vez ou outra ele dá uma caída, e aí busca o apoio psicológico, busca o apoio de Deus através das igrejas, mas é difícil vencer o vício. Então, louve e engrandeça o nome de Jesus. Quando você, por mais simples que seja o seu vício, você consegue se libertar, porque é um mar que você tem que atravessar. Então, tal qual aquele povo atravessou o Mar Vermelho pela ação poderosa de Jesus, e você também consiga atravessar o mar de suas dificuldades, o mar de sua doença, o mar de seus problemas na sua família, que você consiga vencer pelo nome poderoso de Jesus. Estou conferindo a hora aqui, para ver se não me estendo muito, né? Estou vendo que tem algumas pessoas cansadas, mas a gente vai, eu convido vocês a rezarem uma oração aqui comigo para passar o sono, né? Uma oração bem simples, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor me mantenha acordado, não me deixe cochilar, mas se porventura eu dormir, que a tua graça me acorde na eternidade. Amém? Essa oração eu lembro que a gente estava no congresso em Ribeira do Pombal, e a parte da manhã, né, é mais tranquilo, né? Mas aí a parte da tarde, depois do almoço, né, sono pega, tá lá a gente querendo cochilar. E aí o rapaz fez essa oração com a gente, né? E aí muitas vezes a gente nem entende o que ela diz, né? Mas ela diz assim: se eu cochilar, o Senhor não deixe de me acordar na eternidade. Ou seja, depois da morte, né? Então eu vou dormir até a morte. Aí todo mundo, opa, não vou dormir mais nada, ninguém queria morrer naquele instante, né? E aí todo mundo, ó, ficou esperto. Então, para encerrar esse momento com vocês, para que a gente não se canse muito, eu quero fazer essa pequena leitura aqui do livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 7, de 7 ao 9, que diz assim: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e também dos vivos. Então, meus irmãos, para concluir, que a gente tenha confiança em Jesus Cristo. Se hoje estamos passando por dificuldade, por provações, é porque o Senhor está te dando a oportunidade de permanecer firmes na tua fé. Que a palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que nossa fé ela não seja uma fé apenas de festas. É preciso que em nossas festas o Senhor esteja presente, né? É preciso que eu diga isso. E muitas vezes a gente tende a deixar Deus de lado em nossas festas, né? Eu quero me alegrar, eu procuro o mundo para me alegrar com o mundo, e o Senhor vai ficando distante. E aí quando chega no momento da provação, aí eu recorro a Deus.
Aí vou colocar meus joelhos no chão e vou clamar a Deus como se fosse o servo mais fiel de mim. Mas o Senhor sabe da minha conduta. Ele me conhece. Então, que nos momentos de festas, que a gente possa festejar com Jesus. E que nos momentos de dor, de provação, que a gente clame ao Senhor para que Ele nos leve em seus braços. Para que Ele seja o nosso companheiro a atravessar o mar vermelho. E quando tivermos em situação de dúvida, que sejamos como Josué, que clamemos ao Senhor para que Ele derrube as muralhas da dúvida que possa haver no nosso coração. Por isso, nesse instante, eu quero convidar você a fazer um breve momento de oração. Aí onde você está mesmo, se você conseguir fechar os teus olhos, baixar um pouco